Olá a todos! Hoje iremos falar de mais um assunto muito importante nas Escrituras Sagradas e no estudo de hoje falaremos das duas etapas que Deus usou para criar o homem e desses dois homens fazer um novo e único homem, a saber, na ressurreição dos mortos. Ali está o novo homem. Você pode estar se perguntando: o que é isto? Deus fez o homem em duas etapas? É isto mesmo que você vai ver, porque o nosso objetivo é sempre implantar a verdade. Sim, isto mesmo, foi bem assim. Vamos lhes mostrar nas Escrituras Sagradas que foi justamente assim que aconteceu. Mas, para isto, vamos começar com o nosso texto base, que é Gênesis 1, versículo 26, que diz: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus decidiu fazer o homem de um projeto que ele será beneficiado com a imagem e com a semelhança de Deus. Sabemos muito bem que deste projeto Deus faz dois homens, ou seja, o primeiro e o segundo. O primeiro formado do pó da terra, Adão, e o segundo nascido da mulher, Jesus, o último Adão. O que precisamos entender é aquilo que até hoje parece que não entendemos. Qual deles é a imagem e qual deles é a semelhança? Mas é isto mesmo que vamos explicar. Qual destes dois homens é a imagem e qual deles é a semelhança? Até aqui fica inegável que o homem foi feito em duas etapas. Queira você aceite ou não, isto é um fato. Mas o importante é que identifiquemos quem traz a imagem e quem traz a semelhança. Esta é a nossa parte, trazer às claras aquilo que sempre esteve diante de nossos olhos. Então vamos por parte. Sabemos que o primeiro homem foi feito do barro, pelas mãos do próprio Senhor Deus. E sabemos também que este homem foi aquele que cometeu o pecado e tornou-se responsável pela entrada da morte no mundo. Então, por todos estes eventos que aconteceram com este homem, formado do pó, podemos atribuir que ele é uma imagem do projeto verdadeiro. Quando o primeiro Adão pecou, ele estragou a primeira construção humana, tirada de um projeto que teria duas construções, o primeiro e o segundo homem. O primeiro traz a imagem, o segundo restaura a imagem para estabelecer a semelhança. Ou seja, o primeiro homem e o primeiro Adão é a representação visual do segundo homem e do último Adão. A palavra deixa bem claro que o primeiro homem é terreno, mas mesmo ele sendo terreno, ele tinha a imagem do verdadeiro, que ao pecar perdeu esta imagem, tornando-se imagem e semelhança de si mesmo. Ou seja, toda a humanidade é a imagem e semelhança do primeiro Adão. Para apoiarmos tudo o que temos falado aqui, vamos ler 1 Coríntios 15, versículo 45 ao versículo 49, que diz: Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, e o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. E assim
Como trouxemos a imagem do terreno, assim também traremos a imagem do celestial. O nascimento natural é aquele que fomos nascidos de nossos pais. Neste nascimento, nós não tivemos nenhuma participação. Foi uma ação totalmente passiva em relação a nós. Ou seja, não desejamos e nem pedimos, mas mesmo assim fomos nascidos. Fica esclarecido que não temos nenhuma participação em nosso nascimento natural. Mas quanto ao nascimento espiritual, existe uma diferença com uma vantagem, pois já temos o primeiro nascimento, que é o nascimento da carne e sangue. E com este nascimento, de certa forma, surge uma vantagem muito importante com relação ao nascimento espiritual. E qual seria esta vantagem? A vantagem é esta: neste segundo nascimento, que é o nascimento espiritual, podemos desejá-lo e também pedi-lo, diferentemente do nascimento da carne e sangue, pois neste não tivemos nenhuma influência ativa ou passiva. Mas no nascimento espiritual, podemos querê-lo e pedi-lo, aquele que verdadeiramente pode realizá-lo. Pois a palavra deixa bem claro: sem o nascimento espiritual é impossível entrar no reino de Deus. Mas para isto vamos ler João 3, versículo 5 e versículo 6, que diz: Jesus respondeu: na verdade, te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Este é o único nascimento que podemos desejá-lo e pedi-lo. Aí fica a critério daquele que pode realizá-lo para nós. Então, cabe a nós buscar a sua bondade. Para entendermos isto, vamos ler Mateus 7, do versículo 7 ao versículo 10, que diz: porque aquele que pede, recebe, e ao que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Isto eu lhe afirmo com toda a certeza: o nascimento espiritual não depende de nenhuma religião. Nenhuma religião pode lhe conceder o nascimento espiritual. O nascimento espiritual é um assunto unicamente entre você e Deus. Nenhuma religião tem o poder ou autoridade para lhe conceder o nascimento espiritual. Este assunto é só entre você e Deus. O nascimento espiritual já foi realizado. Quando o Senhor Jesus morreu naquela cruz, Ele nos atraiu em seu corpo, nos fez morrer juntamente com Ele, que pela ressurreição Ele nos concede o nascimento espiritual. Se assim queremos, pedimos e buscarmos diante daquele que pode realizá-los em nossas vidas. E para finalizar o nosso estudo, vamos ler Hebreus 1, do versículo 1 ao versículo 3, que diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou
por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez os céus e a terra e tudo que existe. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata de seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra de seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Este é aquele que morreu e ressuscitou. Que o Deus da paz, da misericórdia, de toda bondade, esclareça esse estudo em sua mente, em seu coração, de acordo com sua vontade, pois é um Deus de amor, de justiça e de paz. Em nome do seu amado Filho, te agradeço, ó Senhor, por essa oportunidade de compartilhar a maravilha da tua palavra com todos estes amigos. Obrigado, em nome de teu amado Filho, Pai. Amém.